O programa a seguir é uma produção independente. A responsabilidade é inteiramente de seus idealizadores. Chegou a hora de dar prioridade a temas essenciais: educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. O psicólogo e neurocientista Dr. Alan Christie convidam você a participar do programa Portal Educativo. Fala aí, gente boa, aqui da TV Ondas de Maricá. Estamos iniciando mais um programa Portal Educativo, diretamente aqui para você. E hoje a gente tem uma estreia super especial, gente. Fechamos aí a nossa série sobre inclusão e agora a gente quer falar com vocês sobre o ser humano. É isso mesmo, a série que se inicia hoje é sobre o ser humano e a gente vai explorar aqui os diversos âmbitos do ser humano, né? Esse ser diferenciado, dotado de intelectualidade, de sentimentos, de emoções, de desejos, que se relaciona socialmente de uma forma peculiar e que, obviamente, tem diversos aspectos da sua vida. O aspecto familiar, o aspecto profissional, o aspecto social, o aspecto sexual, o aspecto financeiro, enfim, a gente quer falar para vocês nos próximos 2 meses sobre o ser humano. E aí, obviamente, que a gente vai ter uma gama de temas, né, uma temática extremamente extensa em que a gente possa explorar esse ser que se diferencia de todos os outros seres vivos, principalmente pela sua intelectualidade, pelo seu sentimento, pelo seu afeto. E hoje, para iniciar essa série, a gente convidou aqui a doutora Elaine Costa, nossa convidada de hoje, super especial, psicóloga clínica, e que vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre as emoções e os sentimentos do ser humano, né? Essa propriedade muito peculiar, muito específica dos seres humanos. Elaine Costa, primeiramente, boa tarde. Seja bem-vinda aqui ao nosso Portal Educativo. A gente quer que você se apresente para o nosso público quer te conhecer. Quem é a Elaine Costa, né? A sua formação, sua experiência, atualmente quais os trabalhos que você desenvolve, para a gente em seguida entrar então na nossa temática do dia, sentimentos e emoções humanos. Boa tarde, primeiramente. O prazer é meu de estar aqui, ser convidada. Eu sou psicóloga clínica, né? Eu atuo aqui em Itaipuaçu, na Praça da 70, também em Cordeirinho. Eu venho trazendo vários trabalhos também, principalmente com a área infantil, né? Que eu trabalho mais. Mas essa questão das emoções também é importante estar sendo falado. Eu tenho projetos, né, em relação à questão de saúde mental, né, aqui em Maricá, não só na rede da educação, mas da saúde também. Essa questão das emoções, se a gente trouxer para a nossa singularidade, né, vou até começar a falar um pouquinho já, porque eu, como ser humano, eu tenho um olhar. Cada um tem o seu olhar, a gente não pode ter um único olhar. Por quê? Porque a gente vive numa sociedade que tem pessoas religiosas, pessoas não religiosas, questões culturais, né? Então, a gente não pode ter um único olhar para as emoções, como eu sou, como sentimento, como emoção, como afeto, né? Então, assim, se pegarmos lá as nossas enciclopédias, né, e a gente vê a definição do ser humano, vai falar que nós somos seres vivos, dotados de razão, né, e inteligência. Só que nem sempre isso acontece, né? Por quê? Porque envolve o quê? A emoção, o sentimento, e aí o que acontece com essa razão, né, e essa inteligência? Ela fica abalada estruturalmente, né? E aí como a gente trabalha as emoções, né? Não, e parece assim, né, que quando a gente fala da questão da razão, que é uma coisa que muitos filósofos, pensadores ao longo da história estudaram, né, principalmente essa relação da razão com
o ser humano, né, com o pensamento humano, a capacidade intelectual do ser humano. Mas, na realidade, a razão, né, e aí a gente pega lá, por exemplo, Descartes, né, fala, penso, logo existe. Né, como se, efetivamente, o pensamento, ou o pensamento racional, ele fosse... Uma coisa muito rápida, uma né? coisa rápida, imediata, Exatamente. e fosse a razão da existência. Sim. E, na realidade, a gente tem uma intervenção que talvez seja muito mais profunda para o ser humano, até do que a própria razão. Ser trabalhada, né? Que é a questão dos sentimentos e das emoções. Como é que isso é para o ser humano, esse ser tão plural, lidar com emoções e sentimentos na sua vivência cotidiana? A questão do sentimento é aquela questão em que eu sinto a emoção, né? É muito eu. Cada um sente de uma forma diferente, com uma intensidade diferente. É subjetivo, né? A questão do sentimento é subjetivo. A questão da emoção vai mais para a neurofisiologia, né? É como isso é trabalhado dentro de mim, né? Em questão da ciência. E aí vem a questão da resposta, né? Meu cérebro codifica aquilo que eu estou sentindo, meus sentimentos, que cada um tem o seu, uma forma de sentir, meu cérebro codifica isso e ele responde. Quando ele responde, vem através do quê? Do afeto, do desafeto e dos meus comportamentos. E aí o comportamento, então, ele tem uma determinação desse sentimento original. Sim. Então, dependendo da forma como o sujeito sente, ele vai gerar uma resposta comportamental no cérebro, diferente. Isso, e ele vai expressar isso de alguma forma. Nós, por exemplo, eu, psicóloga, trabalho muito a questão comportamental, cognitiva comportamental, né? Então, assim, é como eles trazem isso para mim. É a forma como eles estão sentindo que eu vou trabalhar isso, né? Uns sofrem mais, chegam com um grau de depressão, de ansiedade. O outro já quer entender o porquê está sentindo aquilo, como pode deixar de sentir de uma forma mais rápida. Outro é mais lento, sofre mais. É aquilo, é o sentimento. Cada um expressa de um jeito. Mas eu sempre vou pelo lado do comportamento. Eu trabalho o comportamento. Então, assim, quando o sentir, né, ter um sentimento, uma reação, né, uma emoção, é um processo natural de todo ser humano. Sim. Todos nós sentimos, né, essa coisa de, eu não sinto nada, eu sou frio. Isso não cabe ao ser humano. De alguma forma, todos nós sentimos alguma coisa. Sim. Passei uma experiência na clínica que, assim, chega a ser engraçado, né? Porque nós somos psicólogos, nós estudamos comportamento e as pessoas acham que por isso nós somos diferentes, nós não sentimos. É verdade. E aí, uma cliente minha chegou e falou assim para mim, né? Um processo de separação muito difícil que ela está vivendo. E ela falou assim para mim, eu daria tudo para ser você, para entender como você lidar com isso. Você deve ser fantástica. Aí eu olhei para ela e pensei, não, sou igual a você, eu amo. Eu tenho minhas tristezas, né? Já sofri em relacionamentos. Faço tratamento psicológico porque, para mim, é importante, independente de eu ser psicóloga. Eu acho que todos deveriam fazer terapia, né? Buscar se conhecer melhor, né? Como vivenciar seus problemas, suas dificuldades, seus relacionamentos. Né? Nós, psicólogos, também temos nossos sofrimentos. Às vezes, nós também precisamos dessa ajuda. Por quê? Porque a emoção fica o quê? Abalada. Né? Eu estou num estado de atendimento, de dar o atendimento, mas eu estou ali plena. É o meu trabalho. A pessoa está em sofrimento psíquico. E eu posso estar naquele lugar também. Mas então, esses sentimentos e essas emoções, que a princípio são processos naturais do ser humano, eles podem se transformar em sintomas, né? Você falou em ansiedade, você falou em depressão. Quer dizer, o sujeito começa com um sentimento, por exemplo, de perda, ou um sentimento de medo,
ou um sentimento de insegurança, isso pode se transformar num sintoma e gerar ali um quadro de adoecimento do sujeito? Sim, pós-traumáticos, né? Que, no caso, o sofrimento, a gente vai colhendo. Uns falam, né? Outros liberam esse sentimento. Outros vai interiorizando. E aí, o que acontece? A gente somatiza aquilo. O corpo da gente expressa a dor psíquica que nós estamos passando. A gente vai guardando aquilo. E aquilo vai sendo o quê? Gerador de doenças. O que acontece aí nos transtornos? A pessoa se sente minimizada, inferiorizada, o amor próprio é abalado, a autoestima é abalada da pessoa. E aí ela começa com questionamentos como: minha vida não tem mais sentido, o que eu faço agora com essa perda, com esse luto? Como eu vou vivenciar esse luto? Né? E começa a ver muitas dificuldades, e aí entra o quê? Entra uma depressão, uma ansiedade, um transtorno, né? Começa a doer o corpo, dores de cabeça, dores nas costas, e daí vai piorando se não buscar ajuda de um psiquiatra, um neuro, um psicólogo para fazer o acompanhamento devido. Então, quer dizer, os sentimentos mal resolvidos ou os sentimentos que persistem, por exemplo, numa direção negativa, eles vão gerar uma toxicidade interna e podem se transformar efetivamente num transtorno, num quadro patológico. Sim. Né? Como identificar isso? Porque, a princípio, por exemplo, se a gente falar em ansiedade, todos nós temos ansiedade, é um sentimento normal. Você vai fazer uma prova, você está esperando alguém, né? É natural que você tenha um pouco de ansiedade. Dependendo do grau, né? Mas como é que se faz essa, né, para o nosso público entender, como é que você identifica essa linha que parece uma linha tênue e às vezes a gente não identifica, né? Nós psicólogos sabemos que muitas vezes o paciente ele vai protelando, não busca ajuda, não reconhece, nega aquele sintoma, aquele quadro. Então, como identificar quando isso é um sentimento normal, uma emoção normal, um comportamento normal, ou quando esse sentimento já se tornou um sintoma? Muitas das vezes é quando bate aquele desespero, né? Sai do controle da pessoa. Ela não consegue mais ter saber o que é, o que está aceitável, o que não está aceitável, o que está demais, né? E o que está ali que dá para ela levar, né? Por exemplo, a ansiedade, quando ela é exagerada, né? A pessoa ela perde o sono, mexe logo com questões fisiológicas, né? Ela tem problema no sono, ela tem problema comportamental social com as outras pessoas, né? Isso é característico. Ela não quer, né, se socializar mesmo, fica contraída, tem problemas estereotipados, né, do corpo, mexe muito as mãos, os pés, fica inquieta, irritabilidade, agressividade. Então, são sintomas que você já começa a detectar uma pessoa altamente ansiosa. Então, por exemplo, a ansiedade, ela tem um nível em que há um controle. Sim. E há níveis em que esse controle ele não existe mais. Ele perde o controle. O sujeito perde o controle da ansiedade. E aí, isso vai gerar nele uma série de comportamentos, uma série de efeitos ruins. Sim. Né? Você poderia citar alguns desses efeitos negativos da ansiedade, por exemplo, que é uma coisa que hoje é muito comum, a ansiedade, né? Acho que uma boa parte da população sofre de ansiedade. Vamos falar também um pouquinho de fobia, sim, de depressão, mas a ansiedade, como é que você percebe os efeitos da ansiedade? A pessoa fica muito agitada, né? A ansiedade, ela está mais relacionada às coisas futuras, né? É como um processo de fuga.
A pessoa quer fugir, mas não sabe para onde, nem porquê e do que está fugindo. É aquela sensação desconhecida, mas ela sente. Aquela sensação da fuga, né? É a questão da... A gente fica com aquela sensação de não saber o que fazer naquele momento. O corpo da gente fica num estado assim, como é que eu vou te dizer? Agitado mesmo, mas ela não reconhece isso. Ela não sabe de onde está vindo. Mas ela tem... Aí começa a mexer com o sono, principalmente com o sono. Começa sempre com o sono, né? Ela acorda de madrugada, ela fica desregulada do sono. E o que acontece quando o sono da gente é afetado? No outro dia a gente não tem um bom rendimento, né? A gente fica, de certa forma, mal-humorado, não é assim? E aí a gente vê sempre aquela pessoa naquela ânsia de fuga. Essa é a questão da ansiedade, é estar sempre buscando algo que ele não sabe o que é. É interessante também que o ansioso, ele parece que ele está num permanente estado de alerta, né? Sim, alerta, ele de fuga, tem uma né? sensibilidade às coisas, sim, ele quer antecipar as coisas, né? Às vezes ele quer dar um caráter mais conclusivo às coisas, né? Tem aqueles pensamentos... para ontem, né, as coisas. Para ontem, ou então aqueles pensamentos que catastróficos, que as coisas vão dar errado, que, né, a situação pior vai acontecer. E aí esse estado de alerta permanente, né, que aí vai alterar o sono, cortisol, pode alterar... né? Mexe logo com o nosso cortisol, Sim. né? Aquele hormônio ruim, né? Sim, é o da fuga, sim, né? Do sim. alerta, né? O nosso hormônio do alerta. E aí realmente é muito ruim a gente ter essa sensação. Eu já tive, né? Vem a questão do pânico, né? Daquela aí sensação. se associa a fobia, né? Ao Mas medo. Sim. E aí é uma bola de neve. É uma bola de neve. O que o sujeito deve fazer quando começa a identificar esses sintomas? Primeiramente, buscar a ajuda de um profissional, né? Para estabilizar essas emoções, esses sentimentos que ele sozinho não está conseguindo entender, né? De repente, a busca de uma medicação, né? Que quem vai passar é um psiquiatra, que vai ajudar ele a entender as questões fisiológicas, por que isso está acontecendo, e vai encaminhar, obviamente, ele para o tratamento com um psicólogo, que vai ajudar ele nas questões do pensamento e do comportamento como um facilitador, tá? Para a gente chegar a um resultado mais rápido, mais conclusivo. Então, isso que a Elaine está falando, gente, é muito importante. O profissional, ele é um facilitador. Ele conhece técnicas, né? Ele sabe fazer a intervenção correta, na hora correta, dar condução ao caso, mas ele é um facilitador. O protagonismo de um processo de cura, um processo de melhora, é do paciente, né, Elaine? Sim. O paciente tem uma responsabilidade muito grande nesse processo. Ele precisa estar implicado, ele precisa estar disponível, ele precisa ter esforço. O esforço, ele né, tem que partir do maior interessado, que é o próprio paciente, né? No meu consultório, eu sempre falo isso para os meus clientes. Vocês estão comigo uma vez na semana, Perfeito. 50 minutos. Você fala isso? Falo isso também. E aí você vai para casa, você passa a semana inteira. É verdade. Então, a responsabilidade maior é do cliente, é colocar em prática, é levar a terapia para casa. Eu falo, Sim. leva a terapia para casa. Comportamento é um hábito repetitivo. Ele só é codificado quando ele se torna um hábito. Se você for na terapia um dia na semana, você faz lá todo o esquema comigo, estrutura terapia, vai para casa e esquece, ou não aplica, na outra semana tá zero. É um retrabalho. Tá zero. E eu, como profissional, não vejo só a parte do dinheiro. Eu sou comprometida com meus pacientes, meus clientes aqui sabem como eu sou e gostam do meu trabalho, me elogiam muito. E eu gosto do que eu faço porque amo. Então, eu quero ver resultados. Eu vou em busca de resultados, primeiramente. E é tão interessante, é tão bom, né? Quando a gente vê os resultados, né? A gente vê um paciente que chegou com um quadro mais grave, né?
começou lá, né? A gente está falando aqui de sentimentos e emoções, sentimentos que vão se tornando sentimentos tóxicos, acabam se tornando sintomas, transtornos, adoecimento mesmo mental. E aí o trabalho da terapia consegue fazer uma depuração, uma evolução positiva disso, e o paciente retoma o seu equilíbrio e tal. Isso é muito importante. Quero falar também de depressão, que é uma outra questão que as pessoas hoje, né, já foi chamada inclusive do mal do século, a depressão, né? Muita gente hoje que apresenta quadro depressivo, sintomas depressivos, crises depressivas, às vezes um período da vida, às vezes uma situação mais pontual, outros não. A depressão ela é quase que cronificada na vida do sujeito, né? Como é que você vê clinicamente a questão da depressão? A gente tem que saber diferenciar tristeza de depressão, né? Tristeza, como a gente está falando aqui de sentimentos e emoções, nós não somos felizes todos os dias, né? Nós temos nossos momentos ruins, né? Então bate todos nós. Todos nós. Então tem aquele momento que bate aquela deprê, né? Como o povo fala, mas não é uma deprê, é uma tristeza. É uma tristeza, sim. Né? E aí, o que se torna depressão? É quando isso se torna algo mais patológico, né? Mexe com as emoções, as questões estruturais do organismo, né? Fisiológicas, né? E a gente vê como isso acontece. A pessoa perde o autocuidado, não quer cuidar do corpo, né? Começa principalmente pela falta da higiene. O sono também fica afetado, né? A depressão não quer ter socialização com outras pessoas e, no grau maior, tem as ideações suicidas, né? Quando a pessoa realmente vê que não tem mais motivo para estar ali, para estar vivendo, né? Que ela não tem representatividade para ninguém. E aí ela começa a automutilação, que já tive casos, né? Isso até foi recentemente discutido em sala, porque eu sou aluna de pós-graduação em saúde mental, a gente discutiu isso em sala lá com o nosso professor. Então, assim, são características que a gente vê logo que a gente precisa buscar uma ajuda. Se essa pessoa não busca, mas a gente vê que a pessoa está passando por essa situação, a gente busca essa ajuda por ela, né? Tá no quarto, fica trancada, não quer se socializar, tem problemas alimentares, né? Ou não quer mais se alimentar, deixa de se alimentar, ou come demais, se alimenta demais, né? Porque, de certa forma, depressão e ansiedade, elas, de vez em quando, se esbarram, né? Sim. Não vamos esquecer disso. Então, assim, são sinais e sintomas que a gente precisa estar em alerta da depressão. Agora, você falou na questão do suicídio, né? É muito importante a gente falar de suicídio, né? Sair um pouco desse tabu de que, né? Esse receio, essa preocupação de falar de suicídio, a gente tem que falar disso nas escolas. Setembro amarelo, setembro, né? Amarelo. A gente tem que falar isso nas escolas, a gente tem que falar isso com amigos, a gente tem que falar isso no trabalho, enfim. O suicídio, gente, ele mata mais de 15 mil pessoas por ano no Brasil. Ou seja, a cada 40 minutos, em média, uma pessoa suicida no nosso país. E nós estamos falando aqui, esse número é de suicídios completos, quando a pessoa chega ao óbito. Se você vai falar de tentativas de suicídio, você triplica esse número. O resultado. No mundo, são mais de 800 mil casos de suicídio por ano. Sabe o que significa isso? Que a cada 45 segundos, uma pessoa suicida no mundo. Ou seja, ao concluir essa frase, em algum lugar no mundo, uma pessoa está tirando a própria vida. Então, isso é muito sério, né? A gente hoje falando aqui de sentimentos e emoções. Como bem disse a doutora Elaine, os sentimentos, eles são parte da natureza humana, como as emoções, como os comportamentos, como os pensamentos, né? Você pensa, você tem mais de 70 mil pensamentos por dia. Você pensa no que você vai comer, você pensa como é que o tempo vai ficar, Exatamente. Você pensa o que você tem que fazer, mas o sujeito
em depressão, ele pode começar a criar pensamentos fixados e um deles é o pensamento suicida, essa ideação suicida, a ideia de morte, a ideia de tirar a própria vida, o desinteresse por estar aqui, vivendo esse desafio diário que a gente tem. Viver, gente, não é fácil, não, mas é preciso. Enquanto há vida, há esperança. Então, muito importante você falar também da questão do suicídio, né? A gente poder tocar nessa questão, que é uma questão bastante sensível. E é um tema, você mais conhecido, né? Porque eu fui convidada também por você a participar, né, das palestras nas escolas da rede pública, né, com os nossos alunos. Fui convidada pelo NAEF, né? E eu tenho feito essas palestras. E um dos motivos dos quais eu sou convidada para falar é exatamente sobre essa questão dos nossos jovens, dos nossos alunos estarem se automutilando. Né? Isso também é importantíssimo, A depressão na idade, né? Porque pós-pandemia são crianças que muitas das vezes sofrem abuso em casa, necessidades, né? Então vai para o ambiente escolar, sofre o bullying, né? O cyberbullying que desestrutura toda a emoção daquela criança, daquele adolescente. E aí vem o quê? Vem os problemas já na adolescência, na fase da infância. E elas, lá na vida adulta, elas levam isso de uma forma que traz o quê? Os transtornos. Porque elas não souberam, não teve quem o ajudasse a essas crianças a lidar com essas emoções e com esses sentimentos. Sim. E é isso que eu venho fazendo quando eu sou convidada para essas palestras nas escolas, é levar um pouquinho do meu conhecimento para essas crianças e dizer para elas que nossas emoções e sentimentos, elas podem sim ser trabalhadas, mesmo em extremo sofrimento. E que lá na frente, se elas souberem lidar com essas situações sem pensar nessa questão da morte, do suicídio, ou até mesmo alguns fazem para chamar atenção, porque atenção que eles não têm, nem na escola e nem em casa. Então, a gente tem que ter esse olhar realmente para os sentimentos e para as emoções, mas também na área das crianças, na escola, nos adolescentes, porque eles também sofrem essas emoções. Afinal, dizendo aqui, concretizando, nossos adolescentes que estão naquela fase do desenvolvimento, das trocas hormonais, né? Esses sim sofrem essa questão da estrutura, né? Tá saindo da adolescência para a vida adulta. O que eles vão fazer da vida? O que eu vou fazer? Como eu vou lidar com isso? Né? E aí é o quê? As emoções aflorando, os sentimentos. E aí o adolescente ou a criança não sabe lidar com isso, não tem uma ajuda, o pai e a mãe não tem como ajudar por algum motivo, e aí ela leva uma vida desestruturada, emocionalmente falando. Às vezes esse borbulhar, né, de emoções também... Transbordar de emoções, transborda, né? E o sujeito tem uma certa dificuldade de lidar, né? Eu falo muito de um exemplo do pote de biscoito para os meus pacientes, né? Às vezes a gente vai juntando ali, imagina, todo dia a gente compra um pacote de biscoito e bota dentro do pote de biscoito. Só que a gente não come aquele pacote todo, a gente vai lá, come 2, 3 biscoitos. Digere pouco e vai botando muito. Vai chegar uma hora que o pote de biscoito vai transbordar. Eu uso o exemplo da caixa d'água, né? Mas é isso mesmo. Aquilo que a gente vai só acumulando, uma hora, o corpo da gente tem que botar para fora de alguma forma. Então, transborda. Transborda como? Às vezes em doenças, como a depressão, a ansiedade, a angústia, a melancolia. E às vezes doenças físicas, né? Físicas. É uma gastrite nervosa, é um processo alérgico, dor de barriga. Com certeza. E aí, eu quero falar também sobre o medo, que a gente citou aqui também no início, que é um sentimento também muito comum do ser humano, né? Gente, o medo, ele é necessário para a gente. Quando você vai atravessar a rua, que você tem a preocupação de olhar de um lado para o outro, né? É porque você tem medo de ser atropelado, medo de acontecer alguma coisa. Quando você chega na beira de um penhasco que você
quer se agarrar em alguma coisa, numa janela de um prédio alto, isso é um medo que te coloca ali, um instinto de sobrevivência, que está ligado à questão do medo. Então, assim, é uma forma de preservação. O medo é importante. Imagina uma pessoa destemida que fizesse tudo, que não tivesse qualquer tipo de limite. Então, o medo é um sentimento importante. Só que tem um nível de medo que começa também a se mostrar patológico. Ou seja, ele vai se transfigurando como fobia e vai gerando impactos na vida do sujeito, restrições. Como é que você vê essa questão do medo patológico? Como é que você identifica isso? Como é que você vê isso? Como você falou, né? O medo, ele também serve para nos proteger, né? Ele não é ruim de tudo, né? Uhum. Só quando ele é descontrolado. O que seria o medo excessivo? As fobias, que seriam o quê? De repente, o medo de falar em público. Eu já vi pessoas desmaiando quando foram apresentar um trabalho de faculdade. Né? Isso sim é preocupante. Né? Mexe com a estrutura da pessoa ao ponto dela perder a fala, ela não consegue sair do lugar, ela paralisa. O medo, às vezes, paralisa. Enquanto uns usam o medo, né? No caso, também é o cortisol que vem trabalhando aí, né? A questão da fuga. Ou ele corre, ou ele para, ele estabiliza, né? Porque, dependendo da situação, o medo, ele é importante. Uhum. Né? Então, vira fobia. A gente tem que saber identificar o grau desse medo. Por exemplo, se eu estou na rua, vejo um pitbull, eu sei que ele morde, o que o meu medo, o que esse sentimento vai fazer por mim a meu favor? Se proteger. Eu vou me proteger. Eu vou correr. Sim. Tem uns que param e fica estatalado, né? Eu corro. Esse é a minha proteção. Então, assim, o medo também é para proteção. Se, no caso, a questão patológica, eu tenho medo de tudo, eu tenho medo de um bicho que a gente sabe que não faz mal. Eu conheço pessoas que têm pavor de galinha. Uhum. Né? Então, Sim. assim, não tem por que ter medo da galinha. A galinha é um bicho dócil, não ataca, até então não ataca ninguém. Então, esse já é um preocupante. A pessoa tem medo de algo que não tem o porquê ter medo. Né? Eu tenho medo de falar em público. A gente pode, né, melhorar isso em terapia. Né? Porque a comunicação ela é importante, ela é necessária. Faz parte do nosso dia a dia. A gente precisa se comunicar. Então, por que ter esse medo excessivo? Né? A gente tem aquele medozinho, eu vou chegar aqui no Ondas, vou fazer uma palestra. A gente fica com aquela sensaçãozinha, né, de medo, de não saber colocar bem as coisas. Mas aí, chego ali na porta, na hora da entrevista, eu não entro para a entrevista, eu não enfrento o meu medo, aí sim é algo que eu preciso me atentar e buscar ajuda, porque é um medo excessivo. Eu não sei lidar com isso, eu não estou sabendo me comportar com este medo, eu não estou tendo equilíbrio. Então, esse medo ele já vai te trazer prejuízos. À sua vida, à sua socialização, sua produtividade. Sim. E aí, talvez essa seja a linha, né, entre o normal e o patológico. Tem pessoas que, nessa hora, ela se urina, né? É patológico, está mexendo com a estrutura fisiológica dela, ela chora, né? O corpo dela começa a tremer exageradamente, desculpa. Então, assim, esse é algo que a gente tem que prestar atenção, é prejudicial. E aí tem um caso que assim não chama a atenção, né? Quando o sujeito, já que a gente está falando de emoções e sentimentos, quando o sujeito tem medo das suas emoções e dos seus sentimentos. Eu já atendi casos de sujeitos que tinham, por exemplo, um pavor de se apaixonar, de amar. Né? Eu já tive pessoas, né, no consultório que tinham medo mesmo, fobia de se relacionar socialmente.
não conseguiam estar em locais, quando eram abordados por alguém na rua, né? Eu tinha um paciente que ele saía na rua assim para comprar, para pegar alguma coisa e voltava correndo. Torcia para não encontrar com ninguém, não falar com ninguém, né? Às vezes chegava a se disfarçar para não ser abordado, né? Então, o medo de sentir, gente, o medo de ter emoção, o medo dos seus afetos, isso é um quadro fóbico grave, né, doutora? E às vezes acontece que essa pessoa pode ter passado por um trauma, né, de relacionamento, por exemplo, que fez com que ela se recolhesse e pense que toda pessoa que chegue perto dela é para fazer ela sofrer, que vai lhe causar algum prejuízo emocional muito grande. Tem pessoas que o sofrimento é tão grande que é como ela não vê mais sentido, quer tirar sua própria vida. E isso a gente vê muito em consultório. Pessoas que estão se divorciando ou que o parceiro, né, muda de relação ou não quer mais, vê que o relacionamento não está indo para frente, não é produtivo, não há mais amor, companheirismo, né? Então, o que acontece? Esse outro vai embora. E o que fica sofre intensamente a ponto de quê? Disso, às vezes, tornar um transtorno. E aí, o próximo relacionamento que ela vier a ter, ela vai estar sempre com um pé atrás. Todos vão fazer ela sofrer. Ou, pelo menos, ela vai entender que aquela outra pessoa é geradora de dor. Uhum. Não vai trazer nenhum benefício para ela, nenhum grau de felicidade. E aí isso está relacionado mesmo, então, à questão traumática. Sim, traumática. Entendi. Na maioria das vezes, sim. Agora, eu quero fazer uma pergunta para a doutora Elaine sobre a pandemia. Estamos falando aqui hoje no Portal Educativo, estreando a nossa série sobre o ser humano, falando sobre sentimentos e emoções. Mas, gente, quem aqui não se afetou com a questão da pandemia? Isso foi algo que mexeu com a vida de todos nós. Só que a gente vai fazer um pequeno intervalinho aqui, só o tempo de beber água, pegar um biscoitinho para continuar assistindo aqui o nosso portal esvaziar educativo. O pote, esvaziar um pouco transbordar. O pote. E aí a gente vai falar um pouco dessa mexida nos sentimentos e nas emoções com toda essa questão da pandemia e da pós-pandemia. E agora o que a gente vai fazer com isso, né? Como recuperar essa estabilidade. É rapidinho, gente, a gente já volta aqui com o Portal Educativo. Venha conhecer a Patuá Pratas. Há 4 anos no setor de joalheria em Maricá. Produtos genuínos e atendimento com a excelência que você merece. Pratas 925, design atual e muito bom gosto. Sempre com modelos que irão impactar e combinar com sua elegância. Venha conhecer nossos mostruários e peças de perto e comprove. Patuá Pratas, o toque de requinte e qualidade para o seu dia a dia. Endereço: Centro Empresarial de Maricá, Avenida Roberto Silveira, 142, Sala 514, Centro de Maricá. WhatsApp 21 97267 2461. Patuá Pratas, ousada, prateada, livre e feliz. E só para lembrar, a Patuá Pratas fica no prédio da Caixa Econômica, no Centro Empresarial de Maricá, 5º andar, sala 514. Não se confunda. E aí, estamos de volta aqui no nosso Portal Educativo de hoje, aqui nessa quarta-feira, com a nossa convidada super especial, doutora Elaine Costa, falando hoje sobre sentimentos e emoções. Gente, você que chegou aí agora, está acompanhando nosso Portal Educativo, hoje a gente está estreando uma série de entrevistas chamada Sobre o Ser Humano, onde a gente quer falar sobre os vários âmbitos do ser humano, né, seus aspectos biopsicossociais, seus aspectos familiares, sociais, sexuais, espirituais, quer dizer, tudo isso que o ser humano vivencia, produz, pensa, sente,
e que faz parte da nossa vida. O ser humano é um ser fantástico, mas muito misterioso ainda. A gente quer desvendar um pouquinho desses mistérios aqui no nosso portal educativo, na série sobre o ser humano. Elaine Costa, hoje a gente está falando aqui sobre sentimentos e emoções. Mas eu fiz uma provocação que o nosso público tem, inclusive, trazido muito essa questão da pandemia, como a pandemia mexeu com os nossos sentimentos e emoções, com as nossas vidas, com o nosso cotidiano, com o nosso psicológico, com os nossos relacionamentos. Como é que ficou os sentimentos e as emoções do ser humano depois de uma fase tão difícil, depois de um confinamento, depois de tantas perdas, tantas restrições, todos os efeitos de uma pandemia? Muitas pessoas ficaram abaladas, né? Eu não vou tirar o meu, né? Porque também a pandemia me abalou bastante, porque foi uma época que eu estava me formando praticamente, né? Eu morava na Baixada, né? Eu morava em Nova Iguaçu. E eu tive que largar um trabalho na UERJ, né? Um projeto em que eu participava, porque minha filha tinha problema de saúde muito grave e eu fiquei realmente com medo de trazer a doença para casa, principalmente para ela. E foi um momento difícil em que eu fiquei desempregada. Né? Morava de aluguel, tive que entregar a casa. Foi onde eu vim para Maricá, né? Para tentar me estruturar aqui, te conheci, né? Sim. E assim como eu, muitas pessoas sofreram com a questão também do desemprego, né? Muitas mesmo. E a questão das crianças que tiveram que sair do convívio escolar, né? Ficar em casa com os pais, né? Que, de certa forma, os pais, hoje em dia, não tem aquela educação do passado, né? Hoje em dia quem educa as crianças, né, é a televisão, é a internet, e essas crianças ficaram habitoladas, né, nas redes sociais. Hoje, lá no consultório, eu estou lidando com essa demanda, né, dessa criança de não estar sabendo ter um aprendizado, não estar conseguindo voltar a ter essa cognição para o aprendizado, está com dificuldade. Os pais não sabem lidar com essas crianças. É verdade. Ficam estressados. Esses pais estão ficando estressados porque estão recorrendo a outras pessoas, porque eles não estão sabendo lidar com a situação. Estão buscando o quê? Os psicólogos. Então, assim, a pandemia trouxe, sim, uma desestrutura familiar, escolar, no trabalho. E isso tudo mexe o quê? Com as nossas emoções. A gente fica também um pouco sem saber o que fazer. Eu fiquei sem saber o que fazer. Até eu me reestruturar e parar para pensar em como eu ia seguir a minha vida com a minha filha depois da pandemia, foi difícil. Né? Foi difícil. Então, é difícil para todo mundo. Mas hoje nós estamos voltando dessa pandemia. Então, como vamos reagir a isso? Como vamos fazer? Né? Muitas coisas mudaram. Muitas coisas mudaram. Então, vamos pensar no que nós podemos trabalhar no hoje, no que nós temos para trabalhar hoje. O que é possível? O que está aqui à minha disposição? E é isso que a gente tem que parar, analisar com cuidado, para a gente poder recomeçar. Isso é muito importante que você está falando, Elaine. Por quê? Gente, nós somos seres humanos, dotados de sentimentos, emoções, afetos, pensamentos, mas, sobretudo, inteligência. É importante a gente ter essa disponibilidade de adaptação. A pandemia mexeu com a vida de todos nós. Perdemos pessoas queridas, né? A questão da crise financeira, desemprego, né? As restrições não só de saúde, mas as restrições também ligadas ao nosso lazer, nosso entretenimento. Sem dizer a violência, né? Violência. Que houve muito dentro de casa, sim, né? sim. Agressões, abusos sexuais de crianças aumentou absurdamente. Então, vocês imaginam o impacto de tudo isso nas nossas vidas. Agora, a gente também precisa trabalhar a nossa adaptabilidade, né? Nosso recomeço, nossa resiliência, nossa capacidade de superação.
foram momentos difíceis, mas a gente começa a retomar uma normalidade. E a gente tem que enfrentar isso. A gente tem que se disponibilizar a isso. A gente tem que se lançar a essa reconfiguração das nossas vidas, dos nossos cotidianos. Talvez o mundo, talvez o ser humano, talvez os nossos sentimentos e emoções nunca mais sejam os mesmos, mas podem ser novos, de forma que a gente se adapte, de forma que a gente efetivamente também fique bem. Então é um desafio, né, Elaine? Muito grande. A adaptação é muito grande, né? Em todos os sentidos. Tudo que é novo... É verdade. Tudo que é novo é desafiador. Assusta, dá o medinho, frio na barriga, né? Mas a gente tem que ter o quê? O nosso intelecto funcionando, o nosso cognitivo, o nosso comportamento tem que estar preparado para todas as coisas, porque senão a gente cai de um jeito e não consegue se levantar. Não é verdade? A gente tem que estar sempre firmes e fortes para os recomeços da vida. Não só de pandemia, mas falando de uma forma geral, né? Em qualquer situação da vida da gente que a gente se veja numa situação ruim, né? A gente precisa se erguer, se levantar e ir para o processo. Gente, recomeçar é sempre bom. Principalmente quando você está disponível para fazer diferente. Olha, estamos chegando ao final aqui do nosso portal educativo. Eu falo sempre com os convidados. Começa com bate-papo, quando a gente vê, clim, clim, o tempo está chegando ao final. De tão gostoso, né? Essa fluidez de uma conversa que a gente tem aqui, é uma conversa com você que está aí do outro lado, um bate-papo. Né? A gente sempre tenta trazer esse formato aqui para o nosso portal educativo. E falando de sentimentos e emoções, então, aí que a gente acaba, né, conversando mesmo, porque a gente sente. Somos feitos de carne e osso, mas somos feitos de sentimento, de emoção, de afeto. Então, é um bate-papo gostoso, mas que tem muito pano para manga. Elaine, quero agradecer enormemente a sua participação aqui hoje, no nosso programa. Foi muito bacana a forma tranquila, leve que você trouxe um assunto que às vezes assusta as pessoas. Não é todo mundo, gente, que gosta de falar de sentimentos e emoções, não. Às vezes as pessoas preferem se fechar, se calar. Mas é importante a gente estar falando disso. Queria que você falasse aqui as suas considerações finais para o nosso público, que a gente vai ter que se despedir por hoje. Muito obrigada, primeiramente a você, Alan, por ter me convidado, um amigão do peito, assim, que tem me ajudado muito aqui em Maricá. Muito obrigada. A vocês que estão aqui, que vieram assistir, não só porque me conhecem, espero que não seja só porque me conhecem, mas porque o tema é muito bom, é agradável e é necessário. Muito obrigada, espero ser convidada outras vezes. Vai voltar. Gente, estamos chegando ao final aqui do nosso portal educativo de hoje. Hoje é a estreia dessa série de entrevistas sobre o ser humano. Vamos falar muito aqui de ser humano para vocês nas próximas quartas-feiras. Hoje falamos sobre sentimentos e emoções, né? Esse universo quase infinito do ser humano. Quarta-feira que vem, te aguardo de novo. Continue aqui com a TV Ondas de Maricá. Um abraço. Você viu na TV Ondas de Maricá, Portal Educativo. Educação, sociedade, capacitação profissional, psicologia e neurociência. Apresentação, o psicólogo neurocientista Dr. Alan Christie. Programa Portal Educativo.